O telescópio espacial James Webb, ou JWST, marca um novo capítulo na busca da humanidade para entender o cosmos. Projetado com um espelho revestido de ouro do tamanho de uma quadra de tênis, ele foi lançado ao espaço em dezembro de 2021. Cientistas e astrônomos do mundo todo seguraram a respiração enquanto o Webb viajava para sua nova casa, a 1.600.000 quilômetros da Terra. As esperanças depositadas neste telescópio eram gigantescas, afinal, ele foi construído para enxergar mais longe e mais profundamente do que qualquer coisa antes. Antes do Webb, o telescópio espacial Hubble era o nosso campeão cósmico. O Hubble nos mostrou paisagens de tirar o fôlego, galáxias colidindo, novas estrelas se formando e nebulosas brilhando no escuro. Mas, à medida que a tecnologia avançava, nossas perguntas também aumentavam. O que aconteceu durante o primeiro bilhão de anos do universo? Será que conseguiríamos ver planetas com os ingredientes para a vida? O Webb foi projetado para responder a essas perguntas. A expectativa era palpável. A visão infravermelha do Webb prometia remover camadas de poeira cósmica e revelar segredos escondidos dos olhos do Hubble. Os cientistas imaginavam ver as fotos de bebê do universo, as primeiras galáxias já formadas. Eles também sonhavam em decifrar as atmosferas de mundos distantes, caçando água e moléculas orgânicas, sinais de que a vida poderia ser possível em outros lugares. Os meses após o lançamento do Webb foram tensos. Engenheiros desdobraram cuidadosamente seu escudo solar e espelhos no silêncio gelado do espaço. Quando as primeiras imagens finalmente chegaram, elas não eram apenas mais nítidas, eram revolucionárias. O universo, ao que tudo indicava, estava prestes a nos surpreender mais uma vez. Gap 2. A primeira missão do Webb foi ousada. Olhar mais para trás, no tempo do que nunca. Usando seus olhos infravermelhos, o Webb mergulhou no passado distante do universo. O que ele encontrou chocou até os cientistas mais otimistas. O Webb detectou galáxias que existiam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias não deveriam estar lá, não de acordo com nossos modelos antigos. Antes do Webb, os astrônomos acreditavam que as galáxias levavam tempo para se formar e crescer. A ideia era que, depois do Big Bang, as coisas esfriaram e então, lentamente, estrelas e galáxias começaram a surgir. Mas as imagens do Webb mostraram galáxias enormes, brilhantes e maduras, aparecendo antes do previsto. Algumas dessas galáxias pareciam tão massivas quanto a Via Láctea, e ainda assim existiam quando o universo estava engatinhando. Essas descobertas desafiam nosso entendimento sobre a formação de galáxias. Como galáxias tão gigantescas poderiam se formar tão rapidamente? Será que estrelas e buracos negros cresceram mais rápido do que pensávamos? Ou precisamos repensar nossos modelos do universo primitivo? As descobertas do Webb estão reescrevendo os livros de história cósmica, uma galáxia antiga de cada vez. Isso é só o começo. À medida que o Webb continua a olhar mais fundo, podemos encontrar objetos ainda mais antigos e estranhos. Cada nova descoberta força os astrônomos a fazer novas perguntas e repensar o que achavam que sabiam sobre os primórdios do nosso universo. Talvez uma das capacidades mais empolgantes do Webb seja seu poder de estudar exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. O Webb pode analisar suas atmosferas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, parte da luz estelar é filtrada pela atmosfera do planeta. O Webb lê essa luz, procurando por impressões digitais químicas. É aqui que a coisa fica emocionante. O Webb já detectou vapor d'água, dióxido de carbono e até moléculas orgânicas, como metano, em exoplanetas distantes. Essas moléculas são os tijolos da vida como a conhecemos. Poucos anos atrás,
Detectar esses detalhes de planetas a trilhões de quilômetros de distância parecia coisa de ficção científica. Gap 2. Analisando as atmosferas de exoplanetas, o Webb nos permite fazer a grande pergunta: poderia existir vida em outro lugar? Encontrar vapor d'água sugere a existência de oceanos ou nuvens. Detectar moléculas orgânicas levanta a possibilidade de processos químicos como os da Terra. Cada nova detecção não apenas aprofunda nossa curiosidade, ela expande a busca por vida no universo. A importância desse trabalho é imensurável. Pela primeira vez, podemos comparar outros mundos com o nosso em detalhes. Cada molécula que o Webb encontra conta uma história sobre o clima, a química e talvez até o potencial de habitabilidade de um planeta. A formação de estrelas é um processo bagunçado e misterioso. Nuvens de gás e poeira colapsam sob a gravidade, acendendo novas estrelas e dando origem a planetas ao seu redor. O problema? Esses berçários cósmicos ficam escondidos atrás de espessas cortinas de poeira. Pelo menos, ficavam até a chegada do Webb. Graças à sua visão infravermelha, o Webb enxerga através da poeira, capturando imagens de tirar o fôlego de estrelas e planetas nascendo. Um dos primeiros alvos do Webb foi a famosa Nebulosa de Carina. O Webb revelou filamentos intrincados de gás, estrelas jovens explodindo em vida e até planetas se aglutinando a partir de discos de poeira em turbilhão. Essas imagens não são apenas lindas, são cruciais para entender como o nosso próprio sistema solar e outros surgiram. As observações do Webb também mostraram como estrelas massivas influenciam suas vizinhas, esculpindo as nuvens ao seu redor. Os astrônomos agora observam enquanto estrelas recém-nascidas varrem suas nuvens de nascimento e enquanto planetas se formam em anéis e falhas de discos de poeira. Esses flagrantes capturam momentos que duram milhões de anos, condensados em uma única imagem. Agora, os cientistas podem estudar os ingredientes da formação planetária em detalhes. Eles podem ver onde água e moléculas orgânicas se acumulam e como os planetas podem coletar os materiais necessários para a vida. As imagens do Webb oferecem respostas, mas também geram novas perguntas sobre a complexidade e a criatividade do nosso universo. Por décadas, o Hubble foi o padrão ouro. Ele nos mostrou, sabe, a beleza e a complexidade do cosmos em luz visível e ultravioleta. Mas o Webb é algo totalmente novo. Seu espelho é mais de 2,5 vezes maior que o do Hubble e é sintonizado para comprimentos de onda infravermelhos. Isso significa que o Webb pode ver coisas que o Hubble simplesmente não consegue. A visão do Hubble é bloqueada pela poeira e não consegue ver a luz tênue e desviada para o vermelho das primeiras galáxias. O Webb, por outro lado, foi construído para ver a luz mais antiga do universo. Seus instrumentos são resfriados a apenas alguns graus acima do zero absoluto. Isso torna o Webb incrivelmente sensível aos sinais de calor mais tênues de estrelas, galáxias e planetas distantes. A diferença é brutal. Onde o Hubble via borrões difusos, o Webb revela galáxias ricamente detalhadas, poeira em redemoinho e até o nascimento de estrelas. Gap 2S. A sensibilidade do Webb significa que ele coleta mais luz em menos tempo, capturando imagens mais nítidas e profundas do que qualquer coisa antes. Esse salto tecnológico não é só sobre fotos bonitas, é sobre descobrir coisas que nem sabíamos que existiam, galáxias antigas, novos mundos e os tijolos da vida. O Webb não é apenas o sucessor do Hubble, é uma janela totalmente nova para o universo. Mesmo com tudo o que sabemos, a maior parte do universo permanece invisível. Matéria escura e energia escura compõem cerca de 95% de tudo, mas não podemos vê-las nem tocá-las. O Webb está começando a mudar isso. Ele não vê diretamente a matéria escura ou a energia escura, mas ajuda os cientistas a mapear seus efeitos.
Observando como as galáxias se agrupam e como sua luz se curva ao redor de massas invisíveis, o Webb ajuda os astrônomos a rastrear a presença da matéria escura. As imagens precisas do Webb de aglomerados de galáxias mostram o efeito de lente gravitacional, onde a luz é curvada pela gravidade. Essa curvatura revela a massa invisível escondida no universo. O Webb também dá uma espiada na expansão do universo. Pistas da energia escura em ação. Estudando a luz de supernovas e galáxias antigas, o Webb coleta dados sobre a velocidade com que o universo está se expandindo. Isso ajuda os cientistas a refinar suas teorias e caçar a verdadeira natureza da energia escura. O universo escuro ainda é um mistério, mas o Webb nos dá novas ferramentas para explorá-lo. Cada nova observação nos aproxima de entender as forças invisíveis que moldam tudo o que conhecemos. A ferramenta mais poderosa do Webb chama-se espectroscopia. Esta é a ciência de decompor a luz em seu arco-íris de cores, ou comprimentos de onda. Cada elemento e molécula deixa uma impressão digital, única nesse espectro. Os espectrômetros do Webb são mais sensíveis e precisos do que qualquer coisa já enviada ao espaço. Com essa tecnologia, o Webb pode analisar a luz de galáxias, estrelas e planetas com detalhes extraordinários. Ele pode medir as quantidades exatas de elementos como hidrogênio, carbono, oxigênio e até gases nas atmosferas de exoplanetas. Os dados do Webb não são apenas fotos bonitas, são minas de ouro científicas. Os espectros do Webb ajudaram a identificar a composição química de algumas das primeiras galáxias. Eles também mostraram quais exoplanetas têm água, nuvens ou composições exóticas. Cada espectro conta uma história sobre temperatura, idade, composição e muito mais. Essas medições precisas ajudam a responder perguntas fundamentais. Como as primeiras estrelas e galáxias se formaram? Do que são feitos os planetas distantes? A luz do Webb revela mais do que formas, revela os segredos escondidos dentro de tudo no universo. Por mais incríveis que tenham sido as descobertas do Webb, os cientistas nos lembram: isso é só o começo. O Webb foi projetado para durar muitos anos e já está superando até as maiores esperanças. O telescópio encontrou coisas que os astrônomos jamais ousaram imaginar: galáxias massivas e antigas, planetas exóticos e novos mistérios cósmicos. A cada mês, os dados do Webb chegam aos montes, oferecendo novos quebra-cabeças e surpresas. Equipes ao redor do mundo ainda estão aprendendo como usar todo o potencial do Webb. À medida que o software melhora e novos alvos são escolhidos, as capacidades do Webb só vão aumentar. Os resultados do Webb já estão forçando os cientistas a repensar teorias antigas. O universo primitivo parece mais estranho e dinâmico do que pensávamos. Os planetas são mais diversos e complexos. A história cósmica está sendo reescrita. Uma descoberta de cada vez. Uma coisa é certa: o Webb mudou para sempre a forma como vemos o universo. E, falando sério, o melhor ainda pode estar por vir. Gap 2S. O telescópio espacial. James Webb é mais do que uma ferramenta para cientistas. É uma janela para o desconhecido, um lembrete do quanto ainda há para descobrir. Cada nova imagem e conjunto de dados nos convida a fazer grandes perguntas. De onde viemos? Estamos sozinhos? Que mistérios ainda esperam na escuridão? As descobertas do Webb nos lembram que a ciência é uma jornada, não apenas um destino. Cada resposta gera novas perguntas. Cada descoberta aprofunda nossa admiração pela complexidade e beleza do universo. O Webb nos aproxima da compreensão de nossas origens cósmicas e nosso lugar entre as estrelas. A maravilha que o Webb inspira vai além dos cientistas. Ela toca a todos que contemplam suas imagens ou leem sobre suas descobertas. Desperta a curiosidade em futuros exploradores, sonhadores e pensadores.
O legado do web será medido não apenas em dados, mas no fascínio que ele desperta em todos nós. Ao olharmos para o céu noturno, o web nos lembra: somos exploradores em uma grande aventura. O universo é vasto, estranho e lindo. Graças ao web, nossa jornada de descoberta está apenas começando.